para a fala empregada no nosso meio espírita. Ao explanar o Evangelho, se nós não fugirmos do tema, daquelas palavras que estão escritas ali, não há como haver erro. Não tem como. Agora, se nós começarmos a dar exemplos de vida própria, nos vangloriarmos nesses exemplos, começarmos a fugir daqueles tópicos, a colocar ideias de coisas que nós achamos, né, como salientou aqui o nosso amigo Jerônimo, com certeza nós vamos estar caindo no erro. Vamos ser este que fala desgovernadamente. O sábio sabe falar com proveito. É o que nos disse o nosso amigo nesta frase. E vamos ficando por aqui. Na semana que vem, continuamos com um novo programa. Obrigado pela sintonia, queridos ouvintes. E até o nosso próximo encontro. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Frattari. Interaja conosco pelo WhatsApp. DDD 34 99956 2694. Repetindo, 99956 2694. Pelo livro de visitas também, no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail, faleconosco@radiofraternidade.com.br. Olá, eu sou o Jorge Elahá, de Porto Velho, Rondônia. Sou trabalhador voluntário da Federação Espírita de Rondônia e estou ligado na Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Nicola Frattari e gostaria de convidar você para acompanhar todos os dias na nossa programação da emissora do bem na internet o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Veja na grade de programação os dias e os horários do programa. Esperamos você. Grande abraço. Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A gente está aqui ao vivo. Que alegria, boa noite, Jorge Elahá. Tem que ligar o microfone. Isso. Aê. Boa noite, Rubens. Boa noite a todos que nos assistem nesse programa tão extraordinário, na emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor, a Web Rádio Fraternidade. Jorge, o pessoal tá assim, ó, eles já mandaram até um abaixo-assinado para esse programa, se a pandemia acabar, não acabar, hein? O programa tem que continuar. Viu? Tem abaixo-assinado. Meu Deus. Então, o povo... tem gente que não quer que a pandemia acabe. É verdade, Jorge Elahá, ouvintes, internautas, que bacana. A gente vai começar o programa nosso hoje, escutando uma música do Moacir Camargo, que ele fez para esse período mesmo, sabe? Ele teve lá as suas inspirações, a gente já tocou ela aqui na rádio, a gente vai usar como se fosse a nossa prece de abertura. Então, você que está nos acompanhando aí, se prepare, porque vai ter muito aprendizado hoje. Eu queria aproveitar para dar um recado também. A gente teve uma atualização do aplicativo da Web Rádio Fraternidade para o celular, um aplicativo próprio, e principalmente para o sistema Android, vocês devem ter recebido uma mensagem para atualizar o aplicativo. Então, é preciso atualizar o aplicativo para voltar a ouvir a Web Rádio Fraternidade, tá? Então, se você tem um aplicativo aí, não está funcionando direito, está com algum problema, é só você atualizar, principalmente para o sistema Android. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai resolver aqui, ver o que está acontecendo, tá bom? Hoje o programa promete, porque tem um punhado de perguntas aqui, nós nem começamos o programa. Sério? O pessoal chega e manda aqui, manda para o WhatsApp da rádio, né?
Olha, eu queria perguntar isso e tudo aquilo. Pode falar. Vamos ter que fazer respostas mais curtas hoje para poder contemplar mais gente, hein? Não, mas tá bom, o formato tá gostoso. Aquele que não conseguiu ter a resposta hoje, ele vai tentando, uma hora vai dar certo. E é preciso, às vezes as respostas, elas precisam mesmo estar um pouquinho embasadas ali, assim, sabe? Naquele desdobramento que você faz. Então, assim, vai do jeito que você achar que tem que ser, porque certamente os mentores estão te intuindo nas respostas, hein? Tá? Tá bom. Tá bom, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir então essa canção com o nosso amigo Moacir Camargo e a gente volta na sequência. Já é a nossa prece de abertura hoje, tá? No nosso programa. Nesse momento de dor, desponta a fraternidade tão esquecida. Todos se ajudando, todos desejando melhorar. Chegou a hora de caminharmos juntos para construirmos um mundo melhor. A nossa morada, terra adoecer. Um vírus, apenas um vírus, nos fez parar para escutarmos seu grito de dor, sentindo sua dor. Também fomos convidados a parar para a natureza respirar. Suas matas estavam doentes, muitas foram maltratadas. Os rios e os mares adoeceram e os reinos também. Os homens agora com seus corações acelerados mudam seu compasso, seu ritmo, para lembrar que todos somos irmãos. Algo diferente está para acontecer. Estamos sendo convidados a mudar. Mudar o quê? Mudar nossos sentimentos e nossas ações. Ficamos todos em casa para lembrar como é bom amar. Mesmo separados, cada um no seu lar, vivemos e sentimos que estamos mais juntos. O momento é um remédio para curar nossos males. Vamos agradecer a Jesus por ter nos dado de volta a fraternidade que estava tão distante de todos nós. Juntos vamos melhorar. Esse tempo há de chegar. Juntos
juntos vamos melhorar. Esse tempo há de chegar. 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 Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem da internet. Muito bem, ouvintes, internautas, nós estamos aqui ao vivo. Essa música serviu de prece para nós começarmos o nosso Pinga Fogo. Jorge Elahá, é a 10ª edição, hein? Acho que a gente não pensava que chegaria isso tudo não, né? Então vamos lá. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, começa na emissora do bem, a nossa web rádio Fraternidade, e também nas suas redes sociais, a 10ª edição do Pinga Fogo. Eu já abro, passando a passar a palavra para o nosso amigo Jorge Elahá, que faz aquela abertura inicial, e na sequência a gente vem para as perguntas. É com você, meu amigo. Uma boa noite para todos os que nos assistem através dos canais das redes sociais, permitindo a nós essa noite que possamos ver, ouvir um pouco sobre doutrina espírita e assim mergulharmos em alguns conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece nesses dias tão singulares da humanidade. E exatamente por falarmos de dias singulares da humanidade, eu gostaria, na noite de hoje, de destacar um ponto da nossa história que é muito importante que a gente entenda. Durante toda a história da humanidade sobre a face da Terra, nós tivemos diversas culturas, diversos conhecimentos, vivemos diversos momentos distintos de paz e de guerra, momentos de maior tecnologia e menor tecnologia. Mas houve um fenômeno que nos acompanhou durante toda a existência do homem sobre a face do planeta. Foi a religião. Desde que o homem surgiu sobre a face da Terra, até mesmo no período pré-histórico, nós já tínhamos a percepção da existência de um ser espiritual que criou tudo quanto existe, ao mesmo tempo que percebíamos nós a existência na nossa intimidade de uma fração do nosso eu que sobreviveria à morte, a chamada alma. É curioso que esse fenômeno é um fenômeno que se espalha sobre a face da Terra como um todo. Os povos não tinham contato entre si, mas todos os povos antigos tiveram religião. Durante uma boa parte da nossa história no Ocidente, a religião exerceu um papel muito forte na nossa sociedade, principalmente no período da Idade Média até o final da nossa Idade Moderna. Foram mais de 1.500 anos de presença forte da religião no Ocidente, promovendo, inclusive, exageros, excessos. E nós achamos que nós resolveríamos isso se nós retirássemos a religião das nossas vidas. Foi o movimento mais infeliz que o homem fez ao longo de sua história. Retirar de nós a porção do nosso eu que dizia que existe na nossa intimidade uma fração imortal que sobrevive a tudo e que existe Deus, um Criador. A partir do século XIX, quando nós fizemos uma ruptura infeliz com a questão da religião, tentando negar a porção espiritual do homem, nossa humanidade avançou tecnologicamente muito, mas se tornou uma sociedade profundamente infeliz. Multiplicaram-se os fenômenos da depressão, do suicídio, das desavenças dentro do lar, das criaturas infelizes, e por conta do materialismo, uma sociedade infeliz tomou conta do ocidente da nossa humanidade. Exatamente por conta dessa onda de tristezas e de dores decorrentes
da negativa da existência da fração espiritual do homem, é que exatamente no século XIX surge para o alento dos corações humanos, através da própria ciência, a comprovação científica da existência da alma, da sobrevivência do espírito, da imortalidade da alma, de todos os fenômenos que dizem respeito a tudo aquilo que nós tentávamos negar no século XIX. E quando a humanidade iniciou o seu processo de marcha, na tentativa de destruir todos os ícones que a religião representava, o espiritismo continuava a defender a ideia de que o homem não é somente carne. E o materialismo dizia que o homem do século XX seria um homem feliz porque estaria liberto da religião. Aí está o resultado da sociedade materialista. O exército de infelizes que tateiam no escuro tentando encontrar uma saída para as suas vidas, sem entender, na verdade, a necessidade imperiosa que nós temos de reconhecer que somos, na verdade, espíritos imortais. Muito mais do que religião, o homem tem necessidade de espiritualidade. Não tanto religiosidade, mas espiritualidade, porque podemos estar fartos de religião e sedentos de espiritualidade. O momento novo que se impõe à nossa sociedade é a redescoberta que nós temos que fazer dos valores do espírito, para que nós consigamos salvar a humanidade doente na qual nos encontramos. Olhemos em volta e percebemos a multidão de infelizes, de doentes, de enfermos da alma, que os valores do materialismo puderam gerar. Substituíram a felicidade futura pela felicidade na terra, pela necessidade de sermos felizes agora, de termos tudo agora, como se nós fôssemos criados para usufruirmos toda a felicidade que o mundo poderia ofertar, desconhecendo a necessidade maior que nós possuímos, que é de vencermos as nossas imperfeições morais. Jamais conseguiremos ser uma sociedade feliz se cultivarmos o egoísmo. Jamais conseguiremos ser uma sociedade feliz negando a espiritualidade que existe em nós e constituindo uma sociedade que se segrega, que se odeia, que se divide. Está mais do que na hora de nós vivermos a mensagem da hora, a busca do eu interior e a descoberta de Deus no fundo de todas as coisas. Essa é a grande mensagem que a doutrina espírita possui. Muitos acham que a mensagem da doutrina espírita é falar que existe mediunidade, que os espíritos se comunicam. Errado, não é? A grande mensagem da doutrina espírita é que nós somos almas imortais, marcados para a felicidade, mas que precisamos nos desvencilhar das imperfeições morais que há tantos séculos e milênios as religiões vêm nos alertando que precisamos ser melhores, que precisamos amar o nosso semelhante, que precisamos perdoar, que precisamos ser pessoas melhores hoje do que éramos na véspera. É essa mensagem que o Espiritismo vem acordar dentro das nossas almas, no seio do próprio materialismo, para dizer a nós que tempos novos sim são chegados. Uma nova era para a humanidade se aproxima. A era da redescoberta da espiritualidade do homem, da busca do seu eu interior, como bálsamo para cicatrizar as feridas que o infeliz materialismo trouxe para a nossa sociedade. Abracemos as propostas que o Espiritismo apresenta e que as demais doutrinas que resgatam o valor do Espírito também trazem, para que nós possamos dar as nossas mãos e, de uma vez por todas, constituirmos dentro da nossa humanidade, dentro do nosso planeta, a sociedade que todos nós ansiamos e que não sabemos como conseguir. Enquanto valorizarmos a matéria, enquanto cultivarmos os valores da terra e não os valores do espírito, não conseguiremos encontrar a solução para os nossos males. Por isso é que a doutrina espírita se apresenta como sendo a doutrina consoladora, porque traz para nós conceitos que transformam as nossas vidas
e apontam o caminho ideal para que o homem encontre a felicidade que é possível alcançar ainda aqui na Terra. A felicidade que está apoiada em 3 pilares básicos. Primeiro, o primeiro de todos eles, a posse do necessário, com a divisão das coisas e a fraternidade existindo. 2, o segundo ponto essencial para que a gente consiga fazer essa felicidade na Terra, a consciência tranquila, por descobrirmos que não temos nada contra ninguém e ninguém tem nada contra nós. E a terceira, a fé no futuro, pela convicção que temos da existência de Deus e de que somos uma alma imortal. Portanto, vamos às nossas questões para que possamos mergulhar no Espiritismo e encontrar as respostas que a doutrina espírita nos apresenta para os males que nos afligem, muitos deles criados pelo materialismo que nos consome e que nos infelicita. Muito bem, Jorge, vocês que estão nos acompanhando, vai mandando a sua pergunta aí pelo chat do YouTube, do Facebook, nós temos uma equipe colhendo. A gente está aqui no nosso WhatsApp também, 349-9956-2694. A gente vai fazendo assim uma seleção das perguntas dentro das possibilidades. A gente vai, se não der para fazer tudo hoje, a gente tem outros pinga-fogo ali para frente e a gente vai aos poucos tentando contemplar todo mundo. Uma que chega pelo chat, outra que chega pelo Facebook, outra que chega aqui pelo e-mail, outra que chega aqui pelo WhatsApp. Jorge, eu queria pegar um gancho nisso que você começou fazendo a abertura, porque esse mundo novo, essa situação que a gente está almejando, ela precisa começar dentro de cada um de nós, porque às vezes a gente fica esperando o outro, né, Jorge? Mas como é que é? Eu tenho que começar, quem está nos ouvindo tem que começar a fazer uma transformação para a gente conseguir esse mundo novo? Não há dúvida nenhuma de que esse é um processo que ele tem 2 fluxos, um fluxo para dentro e um fluxo para fora. Mas o fluxo para dentro é o primeiro deles. É preciso que eu me conheça para que eu me transforme. E a minha transformação íntima passa necessariamente por um comprometimento social. Nós não podemos dizer que o homem pode mudar de verdade se ele não age interagindo no seu meio e alterando de alguma forma as condições que a nossa sociedade possui. Mas esse é o segundo movimento. O primeiro movimento é para dentro, porque se eu for fazer para fora antes de fazer para dentro, eu posso usar as armas do mal para tentar difundir o bem. Então, para que nós não nos equivoquemos e lancemos mão de sentimentos negativos, de práticas equivocadas, nós temos que primeiramente fazer um movimento para dentro e depois um movimento para fora, que nos chama para dentro, que nos chama para fora. E é nesse ir e vir que nós vamos promovendo a nossa modificação interior e vamos exercitando essas virtudes obtidas no mundo lá fora, através da possibilidade social que nós temos hoje no nosso planeta, pelo convívio que a nossa sociedade permite com tantas pessoas que vivem em nosso derredor. Muito bem, vamos lá para a primeira pergunta que a gente vai trazer para você. A pessoa pediu para não se identificar, viu, Jorge? Mas ela colocou o seguinte: trabalho num centro espírita há 21 anos e, nesse tempo, houve muitas mudanças. Porém, o grupo atual, embora eu goste de todos, não consigo me sentir parte dele. É um grupo meio exclusivista. Saí algumas vezes, mas não tive paz e acabei voltando. Embora não me sinta parte do grupo, me sinto parte da casa. Como entender isso? O que fazer? E aí ela completou também, Jorge, dizendo que ela mora numa cidade muito pequena e só tem uma casa espírita. E ela queria muito ouvir um comentário seu sobre isso. Bom, não tem o nome. Minha querida amiga, minha irmã. Quando as nossas cidades são muito pequenas, a gente não tem uma outra opção para que a gente consiga ter uma nova casa. Então, onde a gente vai buscar alimento se só temos um centro espírita para participar? Nas redes sociais. Alimente seu coração com as redes sociais. Procure a sintonia daquilo que você pensa, daquilo que você gostaria de ouvir, dos esclarecimentos que lhe faltam.
nas diversas palestras que o Movimento Espírita oferece, através do YouTube, do Facebook e da Web Rádio Fraternidade, além das outras rádios espíritas que nós possuímos no Brasil e que fazem um trabalho muito bom de divulgação da mensagem espírita. Então, do ponto de vista de conhecimento, você pode encontrar uma via alternativa através desses instrumentos. Uma outra via alternativa que você também tem para complementar essa questão do conteúdo são as obras espíritas. Nós temos obras excelentes. Dê prioridade para as obras que sejam mais conhecidas, as mais antigas. As obras recentes nem sempre têm essa substância doutrinária que a gente gostaria de usufruir. Então, eu lhe recomendaria a obra de Kardec, especificamente, em primeiro plano, a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, a obra de Joana de Ângeles, a obra de Ivone Pereira, a obra de Vinícius, a obra de Manuel Filomeno, a obra de Amélia Rodrigues. São autores que possuem um material muito bom e que formam um conteúdo muito interessante de entendimento do que seja a doutrina espírita. Então, do ponto de vista da relação com o conteúdo, entendo que essa seja a maneira mais razoável de você trabalhar esses conhecimentos. Agora, isso não é suficiente, porque nós não somos só conhecimento. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. A parte do instruí-vos, você pode conseguir através desses instrumentos, quais sejam as redes sociais e as boas obras espíritas, para que formem para você esse arcabouço de conhecimento. Falta o segundo elemento, que é especificamente a relação mais próxima de convivência com as pessoas. Nesse particular, é provável que o grupo espírita que você participe seja o grande desafio. Talvez a nossa tarefa seja exatamente entender os outros. Entender os outros e conviver numa casa espírita com algumas dificuldades. Não que a gente tenha que ser o mártir para se sacrificar, renunciando a tudo. Não nesse sentido, porque às vezes nós também temos parcela de culpa. Mas é participarmos da reunião e tentando fazer o esforço para entender os outros. Porque quando nós abandonamos a tarefa porque somos incompreendidos, nós também perdemos uma chance de colaborar. Daí, a permanência nossa é muito importante. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Nos meus 40 anos de doutrina espírita, eu aprendi uma coisa. Nunca vi nenhuma casa que se dividisse e que prosperasse. Todas, sem exceção, eu estou dizendo sem exceção, aonde havia um grupo, e esse grupo brigou e dividiu, quando formaram duas casas, as duas minguaram. Então, a gente deve evitar dividir, porque a casa dividida sobre si mesmo, ela rui. Então, é muito prudente que a gente permaneça nos nossos postos, dando o contributo que a gente vai dar. Se a diretoria é difícil, vamos exercitar um pouco a nossa humildade, a nossa paciência, e tentar verificar o que essa diretoria pode ter de positivo. A gente não pode ter só defeito. Deve ter alguma coisa também que é boa. E a gente vai exercitando, dando o nosso contributo e fazendo desse grupo um grupo de instrumentação para a nossa mudança interior, em que a gente diz, olha, eu sou uma pessoa impaciente. Nossa, eu sou uma pessoa que me irrita com facilidade. Eu vou aproveitando o grupo para ir descobrindo quem eu sou. E, tanto quanto possível, não conspirar contra a diretoria. O que é conspirar? Às vezes a gente não concorda e a gente começa a observar pessoas que também não concordam e a gente vai imantando essas pessoas e vai criando um grupo que se opõe à diretoria da casa e cria um grupo de pessoas difíceis. Não faça isso. Não se junte com pessoas para formar um bloco de oposição à diretoria que está composta. O ideal é que a gente trabalhe com serenidade, participe da casa. É difícil? Às vezes é difícil, mas talvez seja essa a nossa grande tarefa. Talvez seja esse o nosso campo de trabalho. Alguns têm que trabalhar fortemente no trabalho assistencial, outros fortemente na tarefa de divulgação, outros trabalham de maneira muito acentuada na atividade de mediunidade, e de repente o nosso é a atividade de entender as pessoas para não permitir com que aquela peça tão importante
que é a única casa espírita da cidade, ela se desagregue. Então, dar o nosso contributo para ela, não conspirar contra a diretoria e, sem desejar o mal ao próximo, ter a consciência de que as pessoas também desencarnam. A diretoria também passa. Então, o que é que a gente faz? Permanece na casa, permanece colaborando e, tanto quanto possível, a gente implanta um grupo de estudo sistematizado na instituição, se isso não for criar problema. O grupo de estudo sistematizado não pode ser uma casa dentro da casa, ele é uma tarefa da casa, mas ele precisa trabalhar para criar um corpo de pessoas que tenham uma leitura mais próxima daquilo que o movimento espírita entende como sendo mais adequado, para que você vá multiplicando aquele pensamento. E na medida que o tempo vai passando, se nós soubermos ser habilidosos, nós vamos poder amanhã ter mais condição de ter outros companheiros conosco para se juntar, sem conspirar, sem dividir e sem tentar tomar de assalto a diretoria, mas criando um grupo de estudo, um grupo de trabalho, participando junto, exercitando virtudes para que a gente consiga crescer. Abandonar a tarefa não é bom negócio. Nós depois nos sentimos muito vazios, nos sentimos tristes. Então a gente se compensa através da rede social, da literatura, dá o nosso contributo, forma os grupos de estudo e espera pelo amanhã, porque os mentores também estão desejosos de fazer mudanças dentro do movimento espírita. Muito bem, Jorge, vamos para mais uma pergunta. Deixa eu pegar aqui. A nossa ouvinte, internauta, Sandra Maria Rebelo pergunta. Ela não falou de onde que ela é. Sabemos que Deus é dono de tudo e de todas as coisas. Quem criou o nosso planeta? Deus ou Jesus? Jesus é nosso governador. Pergunta da Sandra Maria. Jorge. O livro dos Espíritos nos assevera que Deus reina absoluto e sozinho. Ele não precisa dos Espíritos para reinar. Ou seja, o sistema ele não é parlamentarista, ou seja, não temos um rei que não governa. Não, é Deus que opera diretamente todas as coisas. Eu lhe dou um exemplo disso para ficar mais claro e depois a gente estende para a questão do planeta. No livro Entre a Terra e o Céu, existe uma história entre dois personagens. A mulher se chama Angelina e o homem se chama Mário. Mário e Angelina se conheceram no passado, foram parceiros em outra existência, e nesta atual existência eles precisam se reencontrar para que eles atem uma relação afetiva e consigam, de alguma forma, resolver dramas que ficaram pendentes da outra existência. Isso é o que a obra tem. Então, para facilitar esse processo que está previsto dentro da programação espiritual de cada um deles, durante a noite eles retiram Angelina durante o sono e retiram Mário durante o sono e eles se encontram desdobrados para iniciar o processo de aproximação dessas almas. Os espíritos estão trabalhando nisso. Angelina é uma mulher que já está separada, ela tem um filho, já é uma criança crescida, e Mário é solteiro. Mário trabalha como enfermeiro no hospital. E, durante a noite, os mentores estão promovendo esse encontro entre eles. Daí, o filho de Angelina fica doente, e o mentor fala para André Luiz que vá até a casa da mulher para aplicar passes na criança. Quando eles chegam lá para aplicar passes, a mulher estava com um filho muito enfermo e leva a criança para o hospital. Leva a criança doente para o hospital. Pergunto a vocês, quem vocês acham que foi atender a criança quando chegou no hospital? Exatamente o Mário. E quando André Luiz se dá conta de que a criança foi entregue aos cuidados do Mário, ele diz, meu Deus, eu preciso informar isso para o mentor. Ele volta para informar ao mentor que aqueles que estavam se encontrando durante o sono estavam agora se reunindo na vigília, no estado de vigília. E o mentor, quando ouve, diz o seguinte, olha a resposta dele. Ele diz assim, precisamos agir depressa, porque a lei está se encarregando de aproximá-los. Quem é essa lei? A força do Criador.
Deus não precisa dos espíritos para agir. É Ele o Senhor absoluto de todas as coisas. É Ele que rege, é Ele que cria, é Ele que faz, é Ele que faz tudo. Os espíritos colaboram na obra de Deus, eles auxiliam, mas em não existindo quem auxilie, a lei se encarrega de fazer, porque a lei ela é soberana e ela se impõe de maneira absoluta sobre nós. E aí os espíritos começam a movimentar para aproximar Mário e Angelina. Mas você pergunta quem criou a Terra, se foi Deus ou se foi Jesus e os espíritos. A Terra, ela foi criada por Deus. Ela é criada pelo Senhor absoluto, o que reina sobre todo o universo. Ele é o único criador. E o que fazem os espíritos? Gerenciam a criação. Então, a criação tendo sido feita, os espíritos sentem em si o chamado da criação. Eles sentem, e aí do mais alto, eu não estou falando do alto, mas do mais alto, que é quem comanda o alto, do mais alto promanam informações preciosíssimas, que apontam para os espíritos lá bem acima de nós, as responsabilidades que o Senhor da vida está pedindo que nós assumamos. E aí os espíritos se articulam e eles se autoescalam, porque aqueles que estão no comando, que sentem do mais alto assim, está na hora de você fazer isso, vamos fazer. Então, não há uma voz direta de Deus dizendo, olha, eu quero que seja feito assim, mas alguém no topo, de uma escala que não tem fim lá para cima, é que percebendo-a como se fosse a vontade do Criador, vai promanando ordens que vão descendo na estrutura, a ponto de que, quando ela chega na condição dos espíritos que tomam conta de planetas, os cristos planetários, que no caso Jesus é um deles, ele diz, eu estou pronto para a missão, eu vou fazer o que o mais alto chama. E aí o Cristo, que para nós é a referência de perfeição, ele integra uma comunidade que gerencia o sistema solar. Mas existem outras comunidades acima que gerenciam coisas muito maiores. A galáxia, os quadrantes e sei lá mais o que tem para cima. E por conta disso, existe uma hierarquia que a gente não tem condição de apreciar, de onde promanam as ordens que vêm dos que sentem a vontade de Deus. Mas o Criador é Deus. Os espíritos superiores sentem aquilo que Deus deseja e executam os planos. Só para dar mais uma informação nesse sentido, no capítulo 13 da obra Missionários da Luz, quando os espíritos estão fazendo a reencarnação de Segismundo, estão juntando o óvulo e o espermatozoide para que ele renasça, você tem a sensação de que são eles que estão operando ali, que eles é que decidiram que aquilo é uma vontade deles, aquilo são eles mesmo. E eles estão ali operando, facilitando o encontro do espermatozoide com o óvulo, escolhendo o espermatozoide que eles acreditam seja o mais adequado. E aí, quando eles conseguem promover o processo da concepção, que Segismundo se conecta ao ovo naquele momento, eles dizem que não sabem de onde vem, mas uma coroa de luz que desce, eles não sabem de onde, desce sobre o quarto e acende uma luminosidade intensa, como se o mais alto se fizesse presente, e os que estão ali operando são, na verdade, apenas operadores de uma vontade muito superior a deles. Então, é dessa forma que a estrutura de comando acontece. Deus é o Criador, Jesus, o gerente da obra. Muito bem, Jorge. O Júnior José, ele também não colocou de onde ele é, né? Mas ele pergunta o seguinte, por qual razão alguns espíritos da Umbanda possuem uma ligação muito forte com determinado médium, enquanto com outros médiums essas entidades não se manifestam? Seria igual Emmanuel e Chico? Júnior José pergunta, amigo. Olá, Júnior José. Na verdade, isso não diz respeito aos espíritos de Umbanda, isso se diz respeito aos espíritos com relação aos médiuns dos quais eles costumam se manifestar. Por quê? Porque nós vamos criando identidade com os espíritos. Existem entidades que acompanham os médiuns há muitas encarnações.
eles possuem uma sintonia muito grande. E, de repente, nesta específica encarnação, eles se apresentam como se fossem os mentores do médium, ou o mentor do médium. Então, esses espíritos que têm essa ligação multissecular, às vezes até multimilenar com o médium, eles já têm tanta sintonia que eles se acoplam de maneira tão fácil, por conta da convivência de muitas e muitas encarnações e de tempos do mundo espiritual, que para essas entidades é muito mais fácil conectar com este médium do que com outro médium. Mas isso não é prerrogativa da Umbanda, não. Isso acontece também nas reuniões espíritas que não têm necessariamente nenhum vínculo com a Umbanda em si. Agora, especificamente sobre a Umbanda, é importante lembrar que o Brasil viveu um longo período de escravidão, no qual se formaram vínculos entre os escravos e aqueles que eram seus senhores, de tal maneira que hoje eles continuam vinculados. Alguns possuem processos obsessivos, outros não. Outros têm espíritos protetores, que são os antigos escravos, que continuam vinculados a nós num ato de amor. Existem também os índios, que são vinculados aos médiuns, por conta da própria história que o Brasil desenvolveu durante a época do Brasil Colônia, do Brasil Império, das fortes vinculações do Brasil com as diversas tribos indígenas, que criaram vínculos entre os que aqui chegavam e os nativos da terra, promovendo esse encontro de almas e essa vinculação de espíritos. Então, esse fenômeno histórico do Brasil acabou gerando uma série de vínculos espirituais que faz com que espíritos com determinada característica se sintam mais à vontade com determinados médiuns e não com outros. E, ao mesmo tempo, aqueles que são não da Umbanda, mas do Espiritismo ou de qualquer outra doutrina que tenha a relação com a mediunidade, também se dá pelo fato de serem espíritos multimilenares, esquecendo o Brasil, que só tem 500 anos, multimilenares que estão vinculados a nós há muitos séculos e, portanto, com grande identidade sobre as nossas mentes. Muito bem, você está acompanhando o Pinga Fogo com Jorge Elahá nesta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Nosso agradecimento a todos vocês que estão aí ligadinhos conosco, acompanhando ao vivo agora, ou vou estar acompanhando também em outro momento a retransmissão, o arquivo que fica disponível aí nas redes sociais. A Roberta, lá de Montes Claros, pergunta o seguinte, Elahá, no dia a dia busco ser justa e correta em minhas atitudes diante das pessoas, mas nem sempre ser justo nas atitudes diante das pessoas significa ser bom. Qual a sua opinião? É melhor ser justo ou ser bom? É com você, meu amigo. A resposta para a sua pergunta está no livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte da obra, existe uma sequência de comunicações que Allan Kardec dividiu por classe de espíritos. Então, tem um capítulo dos espíritos que são chamados por ele de espíritos felizes, tem os espíritos em condição mediana, tem os espíritos sofredores, tem suicidas, espíritos endurecidos, expiações terrestres, ele classifica os espíritos de acordo com a situação que eles se encontram no mundo espiritual. E espíritos que são tidos como aqueles que cumprem com as suas obrigações, dos quais ninguém tem nada o que reclamar deles, que são leais cumpridores do dever, são pessoas muito corretas, que fazem tudo correto e que não deixam pendências, não geram problemas para os outros. Essa é a característica dos espíritos em condições medianas. Se você for lá na obra, você vai ver, tem 6 casos de espíritos em condição mediana. A característica essencial deles é cumpridores de suas obrigações. Faziam tudo correto, mas eles não excediam esse passo. E o capítulo anterior a esse tem 18 casos, são os espíritos felizes. Eu me dei ao trabalho de estudar esses 18 casos para descobrir o que é que eles tinham de comum, qual é a chave para poder ser um espírito feliz. Foi difícil de achar, porque ali tinha espíritas e não espíritas, então não é isso que torna. Tinha velhos e tinha novos, também não era. Tinha pessoas ricas e pessoas pobres, também não era.
Eu fui procurando várias coisas para ver se eu encontrava. Eu criei um quadro, fui mapeando para ver o que tinha de comum. E o que eu encontrei que é comum nos casos que estão dispostos lá é que eles eram pessoas prestativas. Pessoas que fazem além do dever. Então, se você faz o dever, se você faz aquilo que a vida lhe pede, cumpre tudo o que tem que ser feito e executa a vida com justiça, você não vai para um lugar ruim. Você será um espírito em condições medianas. Terá uma felicidade relativa, mas não vai gozar da felicidade que está reservada para as almas que sentem a paz de espírito que só os espíritos superiores podem sentir. Então, o que fazer? A característica essencial para que consigamos isso é desenvolver em nós o dom de sermos prestativos, ajudarmos aos outros o que nós pudermos, para que nós possamos sair daqui com a paz de consciência de termos usado todo o tempo que podíamos para fazer todo o bem que a vida nos deu a oportunidade de fazer. Isso é o atributo essencial. Então, quando você me pergunta, eu lhe respondo: melhor é ser prestativo do que ser justo, porque isso é sair da condição de espíritos em condição mediana para a condição de espíritos felizes. Muito bem, Jorge, nós estamos recebendo aqui também a pergunta do Marcelo, lá de São José do Rio Preto, que pergunta o seguinte: sendo o Espiritismo o consolador prometido por Jesus para toda a humanidade, atualmente somos 8 bilhões de encarnados no planeta. O que dizer sobre o Espiritismo estar limitado a uma quantidade pequena de pessoas em relação ao planeta, quando o resto do mundo terá a oportunidade desses conhecimentos que atualmente temos? Pergunta do Marcelo, lá de São José do Rio Preto, São Paulo. O que consola não é o Espiritismo. O que consola é o conteúdo espírita. Não é você pegar a obra de Allan Kardec que vai levar consolo às pessoas. O que consola é você poder saber que seu filho, que aparentemente morreu, está vivo e espera por você. O que consola é você saber que, ao contrário do que se pensa, existem várias existências e Deus não é injusto com você e você terá novas oportunidades. O que consola é nós sabermos que, diferente do que as pessoas dizem, eu não estou louco, eu apenas estou vivendo um momento de mediunidade em que eu tenho uma conexão com o mundo espiritual e por isso eu tenho essas percepções que são além da minha capacidade intelectual. O que consola não é nós termos apenas a leitura que o mundo nos dá sobre o que seja a vida. O que consola é nós sabermos que Deus é soberanamente justo e bom, imortal, imaterial, imutável, que Ele é eterno e único. Então, são os princípios espíritas que são a grande mensagem consoladora do Espiritismo. Se a mensagem do Espiritismo se propagar com outro nome, mas ela levar para as pessoas a informação de que a morte não existe, de que a reencarnação é a grande lei, de que a evolução é o caminho para a perfeição, de que Deus nos ama profundamente, que nós estamos marcados para a felicidade, que os suicidas terão o aconchego de Deus e que, a despeito de suas fragilidades, haverá sempre um recomeço para todos nós, e que Deus tem um carinho imenso por todas as suas criaturas. Não importa o nome que nós venhamos a dar a essa mensagem, porque é essa que é a mensagem consoladora. O Espiritismo é a doutrina que melhor reúne isso de maneira mais nítida. Mas se essa informação sobre a imortalidade alcançar a sociedade e nós deixarmos de termos tanta avidez pelas coisas materiais e nos acerenarmos da saudade desesperada dos nossos entes queridos, se a reencarnação chegar na nossa sociedade e dulcificar os nossos corações, destruindo o racismo, o preconceito, o ódio, e nós entendermos a grande lei na qual estamos submetidos, meu Deus, quanta consolação nós vamos conseguir, que extraordinária será a sociedade que nós iremos fazer. Então, não é a obra de Kardec em si, é o conteúdo da obra, é a mensagem, são os princípios espíritas. Retire os princípios espíritas da sua vida, faça esse exercício. Pense
Tente imaginar a vida sem os conceitos espíritas e veja quanta miséria moral nós vivemos, como é difícil viver sem compreender aquilo que o Espiritismo nos apresenta. É isso que é a mensagem consoladora. Esse é o Consolador prometido, a mensagem renovada da imortalidade, cheia da misericórdia e do amor de Deus. Muito bem. Mais uma pergunta. A Rita Garcia, ela está lá em Cruz das Almas. Como explicar, Jorge, o aumento de suicídio em pessoas de idade avançada? Acabou? Acabou essa pergunta. Como explicar o aumento de suicídio em pessoas de idade avançada? Eu falei Hilda Garcia. Hilda. Boa noite, Hilda. Como explicar? Esse é mais um dos frutos do infeliz materialismo que nos desgraça. Porque quando uma sociedade rompe as vinculações com o espiritual e descrê de que as pessoas possuem uma parte espiritual, de que nós somos dotados de uma fração do nosso eu que sobrevive, e achamos que a vida é só matéria, e que, portanto, quando eu envelheço, eu estou caminhando para o túmulo, e que não há nada consolador que eu possa aguardar por conta disso, por que eu vou esperar a decrepitude, a doença, a velhice, a limitação progressiva? Então, isso estimula as pessoas a enxergarem a vida como somente isso. E aí, as ideias suicidas se multiplicam. Essa é mais uma das consequências do materialismo. Rouba de nós a leitura mais exata da vida. Destrói o nosso futuro, apaga as esperanças que nós possuímos. Então, o nosso século XX, século XXI, foi um período de muito afastamento do homem em relação à religião. E isso foi muito ruim, porque nós tiramos a religião e não colocamos nada no lugar, e os processos de perturbação, de infelicidade, cresceram demais. Nós hoje somos grandes consumidores de remédios controlados para questões emocionais, são os depressivos, síndrome do pânico, é problema de paranoia, diversos conflitos, tanto psicológicos como psiquiátricos, acontecem na nossa sociedade, e que o materialismo é uma das causas fundamentais para que isso aconteça. E você me pergunta, qual a causa? A causa é essa. E como combater? Divulgando a mensagem imorredora, fazendo com que essa mensagem consoladora alcance os corações, para que ninguém tenha angústia pelo aproximar da morte, sabendo que existe uma programação espiritual, sabendo que existe um propósito para que as nossas existências continuem, e mais do que isso, nós voltaremos ao cenário da vida. E, portanto, todo o conhecimento, tudo que eu viver, vai ser importante, vai ser uma bagagem a mais para que eu possa utilizar na próxima oportunidade que eu tiver a chance de aqui voltar. Então, a divulgação da mensagem da qual nós somos portadores é o grande antídoto para esse fenômeno infeliz que está afetando os idosos, os adolescentes e hoje as crianças também. Muito bem, até pegando um gancho dentro disso que o nosso querido Jorge está trazendo para a gente, fica a dica aí, ajude a gente a divulgar o Web Rádio Fraternidade. Se você está ouvindo aí no aplicativo, tem um íconezinho lá que você clica e compartilha o aplicativo. A gente está 24 horas no ar, tem palestra, tem música, tem programa, tem pinga-fogo, enfim, tem um punhado de coisa, tem as redes sociais, tem os canais aí com conteúdo espírita fantástico, um acervo de conteúdo que a gente, com certeza, vai conseguir passar adiante. A palavra amiga também, o consolo, a esperança, né, Jorge? Que é fundamental. Com certeza. Né? Algo que nos leve a uma percepção de que o espiritual existe. Isso é fundamental para que a gente consiga sair dessa situação. Porque é tempo desse ser espiritual, né, Jorge? Porque eu costumo brincar, caixão não tem gaveta, então tudo que você tem de material fica aqui. Seu espírito não leva nada. Não leva, e eu acho que essa é o grande X da questão. Por exemplo, essa consciência do ser imortal vai fazer com que a gente repense as nossas atitudes. A gente às vezes vê
por exemplo, vamos pegar um tema que sempre que cria um embate, a questão política. Aquele que desvia o recurso financeiro, ele está se preparando para ser responsabilizado do ponto de vista dele mesmo como espírito para refazer tudo aquilo que ele fez de errado. Ou seja, ele acumulou um bem material, desviou um recurso em função do bem material, que vai ficar aqui. Né? E a gente às vezes percebe isso, Jorge, você pode até comentar. Vai levar só a culpa. E a dor na consciência, porque vai ficar daquele jeito martelando a cabeça. Vai levar só isso. E assim, uma coisa que a gente precisa ter a consciência e a noção é que a gente às vezes luta tanto para ter as coisas materiais, você adquire os bens materiais, não que elas não sejam importantes, não que a gente não tenha que correr atrás, não é isso. Mas a gente acumula não pensando que ele é apenas um empréstimo de Deus no meio, né, Jorge? Essa também é uma das consequências do materialismo, o excesso de valorização das coisas materiais. Então, por exemplo, nós temos problemas de suicídio na idade adulta, não estou falando do idoso, por conta do fracasso financeiro. Na idade adulta, esse é o principal elemento do suicídio. A questão afetiva, né? Questão afetiva, e os aspectos financeiros, que é se a sua empresa faliu, você não tem como lidar com as dívidas, não tem visão de que a vida continua, não conhece que existe uma consequência para todos os nossos atos, acha que terminando a vida física tudo acaba e acaba se iludindo com essa leitura e fazendo uma ação infeliz para o seu histórico enquanto espírito, né? O Daniel, lá de Goiânia, pergunta o seguinte, olha, sendo os escolhidos entre muitos os chamados, assim como os primeiros cristãos, nos testemunhos em verdade e vida, na regeneração, impulsionará a reforma social? Pergunta o Daniel Rosa, lá de Goiânia. Boa noite, Daniel Rosa. Na verdade, é invertido o final. Não é a regeneração que vai levar a uma mudança social, é a mudança social que indica que estamos na regeneração. Porque no processo da regeneração, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá 7 características que os espíritos possuem nesses mundos. Dessas características, nós temos 4 delas que são nossas. Os corpos são materiais, eles são falíveis, tá certo? E eles não vivem em mundos superiores, essas características são deles. E eles têm uma característica que é uma sensação de alívio por conta da mudança que eles têm de nova sociedade. Mas quais são as 3 características que não são do lado de fora, são do lado de dentro? Primeira, aumento da fé, tem uma relação com Deus maravilhosa, nossa sociedade não tem. Precisa ter isso para ser renovação. Segundo, senso de justiça. O que é senso de justiça? É uma sociedade que divide mais, que é mais colaborativa, que pensa mais no coletivo, que enxerga mais o outro, que não é tão egoísta. Essa é a penúltima dessas características. E a 7ª é a vitória do homem sobre as suas paixões, é a sua transformação moral. Então, sem dúvida nenhuma, a regeneração é uma nova sociedade, mas não é a regeneração que vai mudar a sociedade. É ao mudarmos a sociedade que a gente vai ingressar no modelo de regeneração. Na prática, nós temos que acabar com a fome, nós temos que acabar com as guerras, nós precisamos acabar com a depredação do meio ambiente, nós temos que acabar com os ódios. Quando nós conseguirmos isso, aí a nossa sociedade está azeitada para ser uma sociedade de regeneração. Só que isso não é feito, Daniel, da noite para o dia. Nós vamos criando no planeta aquilo que são chamadas de ilhas de regeneração. É uma ilhazinha aqui, uma outra ilhazinha ali, e essas ilhas elas vão se implantando, e elas vão crescendo, e à medida que elas vão crescendo, elas vão se tocando uma nas outras. E aquele tecido formado por aquelas ilhas de regeneração vão se integrando, e daqui a pouco a área que essas ilhas ocupam já é maior do que a que elas não ocupam. Aí a gente diz que a sociedade já é majoritariamente de regeneração, o mundo já virou. A Web Rádio Fraternidade é uma das ilhas de regeneração.
O trabalho da Fraternidade Sem Fronteira é uma outra ilha de regeneração. Então, são essas ilhas que vão acontecendo, que vão crescendo e vão tomando os espaços e promovendo as mudanças que o planeta precisa para ser uma sociedade melhor. Muito bem, Jorge. Mais uma pergunta, a Beth Maruzok, acho que é isso mesmo, pergunta: o autoconhecimento é indispensável no processo evolutivo da criatura? Sim, Beth, o autoconhecimento ele é indispensável. Não tem como evoluir sem se autoconhecer. Isso aí já dizia Sun Tzu, na Arte da Guerra. Se você não conhece a si mesmo, vai perder todas as batalhas. Você tem que conhecer qual é o seu exército, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, para você vencer a guerra. Só que é uma guerra que não é contra o outro, é uma guerra interna, dentro de você mesmo. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, quais são as imperfeições que eu trago. E para isso, a gente não precisa entrar numa academia, você não precisa fazer cursos, você não precisa fazer... Não precisa. Basta que você se observe. Se você quiser fazer um curso, faça. Se você quiser fazer uma academia, faça. Mas isso não é um conhecimento acadêmico. Isso não é algo que a gente desenvolve porque eu não tenho dinheiro para pagar, não vou conseguir fazer. Autoconhecimento é autoobservação. É você perceber, olha, me aborreci aqui, isso aqui me irritou. Se eu visse outra pessoa fazendo o que eu fiz, eu acharia que estava certo ou está errado? Alguém será que ficou chateado com o que eu falei? É você observar-se, é conhecer-se e descobrir quais são as imperfeições que você tem. Ouvir o que os outros falam de você. De que as pessoas reclamam de mim? Então, vou começar a prestar atenção no que elas reclamam, que provavelmente elas estão certas. É apreciar isso. Então, o autoconhecimento é indispensável, ele é fundamental, é inarredável para que a gente consiga fazer isso. Ele é necessário. Porém, o autoconhecimento não é suficiente. O autoconhecimento é uma condição necessária, mas não é suficiente. Não é suficiente me autoconhecer para me transformar. Porque existem pessoas que se autoconhecem e não se transformam. Então, o objetivo do Espiritismo também não é promover o autoconhecimento. O objetivo do Espiritismo é a transformação do homem. Só que para transformar tem que se conhecer. Mas tem pessoas que se autoconhecem e não se transformam. Porque elas fazem, dizem, descobri que eu sou realmente isso. Sou egoísta, descobri que eu sou orgulhoso. E não faz nada para transformar essa realidade. Até que ele acerta bem como ele é. Não, eu sou uma pessoa, eu sou invejoso, descobri que eu sou invejoso mesmo, vou assumir que eu sou invejoso, eu descobri que eu sou uma pessoa ciumenta, então vou assumir meu ciúme. Ué, a gente se autoconhece não é para se congelar, a gente se autoconhece para desenvolver. Então, existem 3 situações que podem acontecer no processo de autoconhecimento. Primeira delas, eu conheço e me cristalizo nessa ideia. O que é me cristalizar? Eu assumo que eu sou assim e digo, eu sou assim, tipo a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, não vou mudar nunca. Vou continuar sendo ignorante, vou continuar sendo grosseiro, porque é o jeito que eu sou uma pessoa que eu explodo com facilidade, descobri que eu não tenho paciência com os outros. Não era isso. Então, esse é um primeiro problema, que é a cristalização. Segundo problema, a implosão. Eu achava que eu era uma pessoa linda, maravilhosa. Ai, eu sou linda. Quando eu começo a me autoconhecer, eu descubro que eu não sou isso. Aí eu entro no processo de depressão, porque eu descubro que eu sou uma pessoa feia por dentro. Meu Deus, eu sou um monstro, eu sou horrível, eu sou isso. E aí não consegue trabalhar a sua intimidade. A gente tem que se autoconhecer, não é para enlouquecer com as imperfeições. É para descobrir que a gente é isso e começar a fazer o trabalho de mudança, que é a terceira via. Nem cristalizar e nem implodir, mas usar esse conhecimento e ir promovendo o processo de mudança progressivo que a gente possa fazer sem se desesperar. Então, Hilda, quando a gente está olhando as nossas imperfeições morais, é como se a gente olhasse umas cordilheiras. Então, eu olho as cordilheiras, aquelas montanhas mais altas, olha, aquelas são as mais altas. Eu vou trabalhar isso primeiro. Essas pequenininhas aqui vai ficar para depois, porque eu não dou conta de trabalhar tudo. Então, eu pego aquilo que mais dá problema na minha vida, eu vou atacar esses.
Quando eu debelar esses maiores, aí eu vou começar a ver as montanhas um pouquinho menores, aí menores até chegar nos morrinhos. Tem gente que vai passar a vida inteira e não vai se questionar nenhuma vez se come carne ou se não come, porque não está tão preocupado com isso, porque tem coisas muito piores para se preocupar. São pessoas que têm cometido crimes, têm cometido ações que são realmente graves do ponto de vista até da lei, são criminosos. Então, essas pessoas ainda não estão nem preocupadas se vai matar o frango para comer ou se não vai. Ela está mais preocupada com resolver as coisas maiores que ela tem. Depois que ela resolver isso, aí ela vai trabalhar a questão da alimentação e tal. Então, assim, para ficar claro o que eu estou dizendo, o problema com sogra pode demorar aí uns 10 milênios para a gente começar a sentir que é problema, a depender da grandeza das outras imperfeições que a gente tenha. Estou brincando, tá? Tá certo, Jorge Elahá. A gente está ao vivo, tá muito gostoso. Vamos lá para ter um comentário aqui que eu acho que vai servir como um comentário geral de todo mundo que está nos acompanhando. A Elizabeth Rinaldi, ela dá boa noite a gente, agradeço o Elahá, tenho acompanhado todas as lives, não são palestras, são verdadeiras aulas. Que Deus o abençoe. Parabéns a todos da equipe. A Elizabeth Rinaldi, lá do ABC Paulista. Então, eu peguei a mensagem que ela acabou de mandar aqui para resumir tantas outras que estão ali no chat do YouTube, do Facebook, viu, Jorge? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui que nos chegou. Vamos lá. A Márcia Si, ela também não colocou de onde que é, mas ela pergunta assim: tem alguma data específica do início do mundo de regeneração, Jorge? Os gregos... Até você podia falar sobre essa questão dos espíritos definirem datas também. Você já até comentou, mas vez ou outra chega aqui. Os gregos diziam que existe duas formas de contar o tempo. Existe o tempo Cronos e existe o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo do relógio, que a gente conta das horas. E o tempo Kairos é o tempo de Deus. Não tem ponteiro. Porque as coisas de Deus, elas não são marcadas pelo tempo dos homens. São marcadas pela maturidade da sociedade. O que indica que uma sociedade pode entrar num processo de regeneração é a maturidade da maioria dos habitantes de um específico planeta. Então, quando num planeta a grande maioria daqueles que ali habitam possui um comportamento típico de regeneração, qual seja fé, senso de justiça, liberdade das suas paixões, quando nós temos isso, então é um indicativo de que essa sociedade é uma sociedade que possui a maioria dos seus habitantes vivendo esse clima. Se a gente não tem isso, nós não somos ainda um mundo de regeneração. E quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando a maioria do planeta estiver nessa condição. Não há datas para que isso ocorra. Nós não temos dentro da doutrina espírita nenhuma data marcada para que isso aconteça, porque senão seria negar o livre-arbítrio humano. Seria negar que o homem está sujeito às condições que ele mesmo constrói para a sua vida. Nós sabemos que a sociedade só vai mudar quando a gente mudar. Nenhum de nós na Terra ignora que a gente só vai ter uma sociedade melhor se nós melhorarmos. A cidade só será ajardinada se cada um cuidar do seu jardim. Nós sabemos disso. Mas enquanto cada um de nós não cuidar do seu jardim, a cidade vai continuar feia. Então, a mesma coisa é o mundo de regeneração. E os espíritos ainda dão uma dica a mais. Eles dizem que essa regeneração vai acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Com os homens nós colaboramos, ela vem mais cedo e nós certamente faremos parte dessa sociedade, porque colaboramos para que esse fenômeno acontecesse. Sem os homens, é diante da nossa indiferença. A gente não colabora, mas também não atrapalha. Fica só olhando pela janela, assim, nossa, isso vai dar um trabalho. Moço, pelo amor de Deus. Ai, meu rei. Nossa, isso vai demorar demais. E a gente vai perdendo o gosto de fazer as coisas. Quando isso acontece, a regeneração pode demorar mais tempo e
aqueles que são mais indiferentes podem não permanecer nessa sociedade. E a terceira condição é apesar dos homens, ou seja, nós estamos puxando para trás o processo evolutivo. Nessa condição, vai demorar bem mais. E nós, certamente, não ingressaremos na nova sociedade que vai surgir. Então, somos nós que vamos ajudar ou não o processo de transição. Sendo que a transição mais importante é a nossa, interior, do nosso eu, e não a do planeta. E se eu mudar, eu vou viver em regeneração mesmo estando no mundo de provas e expiações. É essa que é a condição melhor para se fazer. Mas quando você pergunta se tem uma data, e o Rubens pediu que eu citasse isso, nós temos no Livro dos Médiuns, o capítulo do Livro dos Médiuns sobre a identidade dos espíritos. E nesse capítulo existe um item, é o item 267, em que apresenta uma série de características que define como que você vai identificar os bons espíritos dos maus. E nesse item 267 existem vários parágrafos. E o parágrafo 8º é especificamente sobre previsão com datas, em que lá Allan Kardec colocou que os espíritos levianos preveem com muita facilidade dados e datas que não nos é lícito conhecer. Os espíritos superiores, quando querem, eles levam a gente a ter uma noção de que as coisas possam se dar, mas nunca marcam datas. Aí ele faz um ponto e diz assim: toda previsão com data marcada é indício de mistificação. Não quer dizer que o médium esteja mentindo. Às vezes o médium não está mentindo. Quem mente é o espírito, que se utiliza da ingenuidade de quem lhe ouve e começa a divulgar datas. Nós já tivemos inúmeras datas para o fim do mundo, e vai ter mais um monte, mas não nos preocupemos. Emmanuel, no livro Entender Conversando, diz: não é possível que depois de tanto esforço nós vamos para o caos. Nós, na verdade, caminhamos para uma sociedade mais evoluída e não para o fim de todas as coisas. Nossa, Jorge, tá tão bom. Vou fazer mais a última pergunta. São várias outras que estão aqui, mas tá muito bom. Eu queria agradecer todo mundo que está participando, sabe? Tá, já temos 1 hora já de perguntas e respostas. Mas tem uma pergunta aqui que a Janine Alves, ela também não identificou de onde que ela é, mas ela pergunta assim: nesse mundo de almas aflitas, em transição, como ajudar um filho com problemas de ansiedade que não consegue desarnar para a vida, mesmo tendo noção do conhecimento espírita? A primeira coisa a perceber é que os nossos filhos são espíritos. Às vezes nós queremos enxergar os nossos filhos como se eles tivessem nascido de nós como almas. Eles possuem um passado, eles possuem uma história. E nessa história eles podem ter muitas vinculações com práticas equivocadas que geraram para eles problemas espirituais, obsessões, perseguições, assédios, que são atinentes à própria história que eles têm. Por mais que nós amemos os nossos filhos, por mais que nós queiramos todo o bem a eles, nós não conseguimos evitar que eles encontrem por si mesmos as consequências das suas próprias histórias espirituais. Então, o que nos compete fazer? Forrar os nossos filhos de instrumentação para que eles consigam atravessar de maneira mais serena esses momentos difíceis. Eu recomendaria a leitura da questão 582 e 583 de O Livro dos Espíritos e a questão 190 a 191 do livro O Consolador, que trata sobre essa questão da dificuldade de lidar com filhos que são mais difíceis, né? E nesse particular, o conhecimento espírita, às vezes, ele fica do cérebro, mas ele não consegue descer para o coração. E a gente imagina: meu filho, como que você não consegue? Você sabe, por que você não faz? Por que você é ansioso? Você já não leu, você já não conhece? E nós nos angustiamos porque a gente consegue. Eu conheço e eu consigo usar esse conhecimento para fazer aquilo que eu conheço. Então, para você que... Beth, qual é o nome dela? Deixa eu ver aqui, que eu até voltei aqui para mim poder achar. Ixi, perdi aqui em tantas perguntas, mas vai falando aí que eu já te falo o nome. Janine.
Janine? Isso. Então, Janine, às vezes a gente consegue com facilidade. Porque o filho, por que você não consegue? Eu vou fazer uma comparação que fica mais fácil de entender. Uma pessoa que tem a letra feia, ela sabe o que é uma letra bonita. E você pergunta para ela, por que você não faz a letra? Você não sabe o que é uma letra bonita? Sei. Então por que você não faz? Eu não consigo. Eu sei, a minha letra é feia. Eu sei o que é uma letra bonita. Então por que não faz? Eu não consigo fazer. Então é a mesma coisa. Eu sei que eu tenho que ter paciência. Eu sei, mas eu não consigo, não consigo. Então nós temos limitações. Nossos filhos têm limitações. E a gente tem que aceitar as pessoas nas limitações que elas têm. Esse é o primeiro passo, Janine, para você conseguir ajudar o menino. Então, não descuidar do aspecto espiritual é muito importante para que ele tenha a continuidade da fé. Mas se você percebe que ele está tendo dificuldade, procure um profissional, procure a ajuda de um terapeuta que possa ajudar você com ele, para que ele consiga melhorar essa conexão dele com a realidade que ele possui. Lembrando que nós temos um passado, seu filho pode ter vinculações com outros espíritos, que o conhecimento espírita não é suficiente para preencher a taça que está sendo... O espiritismo enche, mas os espíritos bebem. O espiritismo enche, eles vêm e bebem, então a taça dele está sempre vazia. Ele não consegue fazer, não há capacidade de mobilização interior. O que não quer dizer que ele não seja uma pessoa boa, mas ele não consegue, ele tem dificuldade. Então, nessa hora, procurar a ajuda de um terapeuta, de um profissional, de psicólogo, pode ajudar, e esse psicólogo vai apontar até, talvez, a necessidade de um psiquiatra para administrar uma medicação que possa ajudar. Medicação de psiquiatra não é um medicamento para a gente tomar necessariamente a vida toda, é uma muleta. Quando você quebra a perna, você usa muleta, você não vai usar a muleta a vida toda, só enquanto a perna está quebrada. Você não pode andar com a perna quebrada, então você usa uma muleta. É a mesma coisa, você vai usar uma medicação enquanto a perna está quebrada, o coração está quebrado. Quando o coração arrumar, não precisa mais a muletinha. Então, essa é a dinâmica que a gente tem que fazer. E não desista dele, permaneça junto. E se você fizer tudo o que você fizer, e mesmo assim se não conseguir o êxito que você queria, não se culpe. Porque o papel dos pais não é garantir êxito aos filhos. O papel dos pais é não desistir deles. Se você não desiste e ele não toma o rumo que poderia tomar, não se culpe, não se responsabilize. Você fez a parte que lhe cabia, que era cuidar o que você pudesse para que ele encontrasse um bom caminho. Mas depende dele também, fazer a parte que lhe cabe para enveredar pelo caminho que você apontou. Deus, que é o nosso verdadeiro Pai, cuida de todos nós e tem braços e colo para agasalhar você nas suas horas de angústia e agasalhar seu filho também, porque ele ama a todos indistintamente e cuida do seu lar, cuida de você, das suas crianças, para que você sempre saiba que não está sozinha e os mentores, a serviço de Deus, fazem tudo o que podem para garantir a harmonia dos nossos planejamentos de acordo com a nossa possibilidade. Eu vou me permitir aqui, Jorge, chegou duas perguntas que eu acho que talvez valeria a pena você fazer um breve comentário. A Rosângela pergunta assim, ó, diante daquilo que a gente estava falando há pouco, né? Então Deus vai deixar ir ao extremo com o planeta? E a outra pergunta da Elisângela Barato, que é o seguinte: aqueles que não evoluíram não reencarnarão mais aqui na Terra? Faz essa palestra para nós. Na verdade, o período de transição, ele não tem uma data para acontecer, mas ele não pode ficar nessa condição de provas e expiações indefinidamente. Então, o que vai acontecendo? À medida que o tempo... Nós estamos vendo o período da transição. Então, à medida que a Terra vai acontecendo, já vai se percebendo os espíritos mais endurecidos e que não estão dispostos a mudar. Não vai adiantar investir nesses porque eles não estão dispostos. São aqueles que a literatura espírita chama de os maus não tocados pelo bem. O mal não tocado pelo bem são as pessoas que não estão dispostas a mudar. Fiz, matei, gostei, faço de novo, não estou a fim de mudar, sou assim mesmo, quem não quiser que se dane. Mal não tocado pelo bem. Essas almas, elas perdem a concessão da reencarnação durante o período da transição. Elas vêm e é feito um exercício para ver se eles são sensíveis. Existe um outro tipo de mal, que é o mal tocado pelo bem. É o cara que faz o mal e diz, meu Deus, não posso fazer mais isso, não posso fazer mais isso. Esse tem cura ainda, né? Todos têm cura, claro. Mas esse tem jeito a curto prazo.
Então dá para investir nesse para que ele continue no planeta e permaneça nesse orbe por mais tempo. Mas aqueles que são endurecidos e que dizem, eu não vou mudar, eu gosto como eu sou, quem quiser que me aceite como eu sou, não vou mudar, eles perdem a concessão de permanência no orbe, e apesar de terem seus amores aqui, eles são levados para outro lugar, porque o planeta não suporta mais aquele padrão endurecido das suas condutas. Então, nós já estamos nesse período, aí você pergunta, e quando acaba? Quando fizer o censo de todos esses, não são 30 bilhões que o Espírito tem que dar uma verificada se eles são realmente endurecidos ou não. Os que forem vão começar a migração, que já começou, muitos já foram embora, mas ainda falta muita gente reencarnar e a verificação se essas almas podem ou não permanecer no planeta. Então, a primeira pergunta, se Deus vai deixar que tudo fique pior sem tomar nenhuma providência, já estou tomando a providência. Tem muita gente que já está saindo. Quando isso acaba? Não sei. Vai demorar, vai depender dos homens acabar mais cedo ou mais tarde. Mas o fenômeno já começou. Muitos espíritos que eram da Terra já não estão mais reencarnando, por quê? Pela condição de dureza de seus corações, perderam a concessão de ficarem aqui e estão indo para outro planeta de provas e expiações para começar um trabalho de desenvolvimento no outro lugar diferente da Terra. Pode ser que um dia voltem, se eles se melhorarem e tiverem a condição mínima para retornar ao nosso planeta. Gente, obrigado pela participação de todo mundo. A gente tem mais. Semana que vem, essas perguntas que a gente não conseguiu passar aqui para o Jorge, vamos tentar novamente. Eu convido vocês para a gente estar junto. Eu vou pedir para o Jorge dar uma respirada ali, que ele vai fazer a prece para a gente. Hoje a gente tocou da semana passada de manhã. O pessoal, cadê a prece do Jorge? Nós vamos colocar na internet. Mas então vamos lá, feche os seus olhos aí, mantenha essa elevação espiritual, essa sua conexão com Deus. Eu sei que tem sido dias de grandes desafios para todos nós, né? Mas olha, Deus não nos abandona. Isso é uma grande verdade. Por maior que seja a dor, o sofrimento, a dificuldade, o problema que você está passando, tenha a certeza de que você não está sozinho. Jorge, é com você. Vamos orar? Querido Senhor, nesses dias tormentosos de tantas angústias, em que as nossas almas se veem apunhaladas de mil formas e que os nossos corações têm dificuldade de perceber a luz que vem de Ti, de tal maneira que as sombras tomam os espaços das nossas mentes e o cansaço diante da vida se assenhora das nossas almas, impedindo de certa forma que nós possamos entrar em contato contigo nesses dias de tantas dores e de tantas lágrimas. Nós ainda assim encontramos forças para buscar a Ti, Senhor da vida, para que a grandeza do Teu amor e da Tua misericórdia se faça mais uma vez presente sobre os nossos corações doloridos. Vem, Senhor das almas, Senhor da luz e Senhor do amor. Vem derramar as bênçãos e os bálsamos da Tua misericórdia sobre as nossas chagas tão dolorosas. Nos dá, Senhor, a certeza de que não nos encontramos sozinhos e que Tu tens um sentido para todas as nossas dores e para as nossas dificuldades. Vem trazer a consolação que tanto necessitamos, para acomodar nas nossas costas as cargas que nos são próprias, para que o desânimo não tome os nossos corações e não nos impeça de perceber a majestade da grandeza do Teu amor sobre as nossas vidas. Deixa-nos assim, Senhor, contemplarmos a Tua presença divina em tudo aquilo de ruim que poderia ter acontecido e que não aconteceu.
de todas as coisas que poderiam ter amargado as nossas vidas e que não se deram. Deixa-nos perceber, Senhor, que Tu nos amas profundamente e que as provas que Tu nos encaminhas são as formas doces que Tu encontras para cicatrizar as feridas profundas que trazemos nas nossas almas. Ensina-nos a entender que por trás da aparente dor que tudo isso representa, se esconde a Tua misericórdia sem par, oportunizando a todos nós o fortalecimento das nossas almas diante de nós próprios, para que nós nos fortaleçamos diante da vida e possamos, de alguma maneira, demonstrar a Ti que somos, sim, capazes de levantar os nossos olhos, mesmo diante das nossas provações. Assim, diante do conhecimento que o Espiritismo nos oferece, nós queremos hoje Te agradecer por todas essas bênçãos que a verdade espírita trouxe para as nossas vidas, enchendo as nossas almas da consolação augusta de que a vida continua, de que as nossas dores são passageiras, de que os nossos amores nos aguardam, que a reencarnação é a grande lei que há de abrir para nós as portas da felicidade legítima. Por todas as oportunidades de conhecimento que Tu nos ofereceste, por todas as luzes que Tu colocaste diante de nós, através das várias oportunidades de entendermos o mecanismo da Tua lei, nos oferecendo tantas formas de demonstrar que Tu nos amas. É por isso que Te agradecemos, Senhor. E é por isso que Te pedimos que não Te afastes de nós, que faças com que nós possamos sempre sentir essa presença, para que as sombras dos nossos dias e das nossas noites não apaguem a luz imorredora da nossa fé, para que exista força suficiente em nós para vencermos as dificuldades mais profundas que possam adentrar as nossas vidas e os nossos lares. Assim Te rogamos que Tu protejas, Senhor, não somente a nós, mas a toda a humanidade do nosso planeta, os encarnados e os desencarnados. Que as bênçãos do Teu amor se derramem por sobre todos os Teus filhos, acelerando de alguma forma o despertar de todos nós para a grande transformação que a Terra há de passar. Acende-nos o propósito de compromisso com a vida nova e enche assim as nossas almas da certeza de que o Teu amor é a maior de todas as forças do universo e que, confiados em Ti, nada poderá obscurecer, nada poderá suplantar a força que Tu tens para nos oferecer, Senhor. Por todas essas coisas, recebe a nossa mais profunda gratidão e o nosso desejo de que Tu permaneças a acender em nós o nosso propósito maior, de viver de maneira a sermos coerentes com aquilo que já sabemos. Desce as Tuas bênçãos sobre todos nós e nos guarda na Tua infinita paz. Que assim seja. Nosso muito obrigado ao Jorge pela participação com a gente. 10 pinga-fogo. E a gente continua, né, Jorge? Enquanto tiver gente para ouvir, a gente vai falar. Jorge, muito obrigado. Fica com Deus. Você, internauta, também, muito obrigado, viu? Valeu. Uma boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos nós, gente. E até segunda que vem, se Deus permitir. E assim, você encontra o Jorge aí pelas redes sociais, viu? Eu vou falar para ele preparar a agenda de onde ele vai estar e começar a divulgar a agenda, viu? Que aí o pessoal vai te procurar. Deus te pague, viu? Como diz o Simão. Valeu. Uma boa noite para todos. Gente, continue ligado na emissora do bem, 24 horas no ar, levando a mensagem consoladora da doutrina espírita. Divulga aí, gente, o nosso trabalho. A gente está fazendo tudo isso aqui porque você está aí do outro lado, tá bom? Então,
Até amanhã cedinho aqui na Emissora do Bem, no nosso momento de prece, no nosso momento de oração, certinho? Mas amanhã a gente consegue colocar um dos recortes aqui do Jorge Elahá de hoje. Até amanhã. Tchau. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora